Amados irmãos e irmãs, estamos iniciando com esta Santa Missa, esse tempo tão esperado, esse tempo tão único, portanto tão importante para a nossa comunidade paroquial, para todos os filhos e filhas aqui de Catarina, os que aqui residem ou aqueles que em qualquer lugar deste Brasil ou fora dele residem, mas com o coração aqui na sua terra. Esse tempo é o tempo onde o coração dos catarinenses se voltam para esse lugar, em especial para esse templo sagrado, a matriz de São José, aquele a quem nós temos como nosso padroeiro, como nosso intercessor, como nosso modelo de vida. Quando se escolhe um santo para ser padroeiro de um lugar, de uma comunidade, se escolhe porque se sente o desejo de imitá-lo. E se celebra esse santo, muito mais ainda, celebrar o santo é reconhecer as maravilhas de Deus na vida deste santo. E a partir dele essas maravilhas se refletem em nós. Por isso buscamos imitar. E quando olhamos para a figura de São José, nós vamos encontrando nesse homem tão simples, nesse homem quase invisível nas Sagradas Escrituras, vamos encontrando tantas virtudes, tantos dons necessários para atingirmos aquela meta ao qual o Senhor nos chama a chegar um dia, que é a perfeição. Ao longo desses dias, a partir de hoje, nós teremos a oportunidade de meditar as virtudes de São José. Neste ano a ele dedicado, cada noite em modo particular, aquele que aqui irá partilhar a palavra, vai partilhar essa palavra a partir dessa virtude de São José. Por isso, desde já, convido a você a ficar atento, atenta a todas as noites, para que você, ao sair dessa festa, nós, ao sairmos dessa festa, saiamos conhecendo um pouco mais, um pouco melhor, o esposo de Maria, o pai adotivo de Jesus, o nosso padroeiro São José. Os evangelhos pouco falam de José, mas o pouco que se fala é o suficiente para tê-lo como nosso intercessor, como nosso modelo. De São José, os evangelhos só dizem duas palavras: era um homem justo e santo. A partir da justiça e da santidade de São José emanam todas as virtudes que o acumularam. E, portanto, virtudes essas que somos chamados a imitar, a colocar na prática da nossa vida. E assim estaremos, não só imitando a São José, mas muito mais do que isso, nós estaremos também trilhando o caminho do seu Filho, Jesus. Por isso queremos iniciar com todo entusiasmo, mesmo limitados pelo tempo presente, mesmo tendo que iniciar essa festa com a igreja fechada, mas está fechado esse templo, mas a igreja está aberta aí na sua casa, a igreja está aberta, escancarada no seu coração. Por isso que somos desafiados nesse ano a iniciar a festa sim, mas também iniciar com todo o fervor, com todo o amor, com toda a devoção, com esse forte desejo de pedir a Deus: Senhor, dai-me a graça de imitar um pouco mais as virtudes de São José. E uma dessas virtudes nós podemos tirá-la da liturgia da palavra de hoje, desta terça-feira da terceira semana do tempo da Quaresma, onde a liturgia de hoje chama-nos a atenção para o perdão. Com certeza São José necessitou perdoar e ser perdoado,
Porque diferente de sua Santíssima Esposa, toda santa, sem mácula, a Imaculada Conceição, José não era imaculado. José carregava aquilo que nós também carregamos, mesmo na sua justiça, mesmo na sua santidade. José carregava a mancha do pecado. Por isso carregava, embora que pequenas, as fraquezas próprias de quem é pecador. Portanto, São José necessita também do perdão, mas ele também ensina com a sua virtude do silêncio, da humildade, da serenidade. Ensina-nos também a perdoar. Como o Senhor, o seu Filho, Jesus, ao contar esta parábola hoje, diante daquela pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? O seu Filho Jesus nos ensina que o perdão não tem limites, que o perdão é sem medidas e sem limites, assim como é sem medidas e sem limites o amor, a misericórdia e o perdão de Deus. Quando nós o ofendemos, esse perdão é sem medidas e sem limites. Mas o Evangelho de hoje termina com uma condenação. São palavras fortes. O Evangelho termina dizendo: é assim que o meu Pai fará com vocês, se não aprenderem a perdoar de coração aos seus irmãos. Por que precisamos perdoar? Por que precisamos ser perdoados? Porque somos imperfeitos. E sendo nós imperfeitos, erramos muito uns com os outros. Por causa desta nossa imperfeição, por causa desta nossa limitação, o Senhor nos convida não só a fazer a experiência profunda do perdão, mas acima de tudo nos abrir também para perdoar. Não colocar limites, como queria Pedro fazer esta pergunta a Jesus. Ele queria limitar o perdão. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Com certeza Pedro tinha na sua mente que o número 7 era o número perfeito, era a plenitude, sim. Por isso ele diz até 7. Mas quando ele diz até 7, ele está, quem sabe, querendo dizer: será que isso já não é demais? Quem sabe ali 2, 3 vezes. E Jesus responde a Pedro: Pedro, você deve perdoar sempre. A resposta de Pedro é a resposta que Jesus também dá a cada um de nós, que quem sabe estejamos cansados de perdoar. E quando nós cansamos de perdoar, é porque perdoamos pouco. Quem perdoa muito não se cansa, porque Deus não se cansa de nos perdoar. E por quê? Porque pecamos muito, porque somos infinitamente imperfeitos e limitados. Por isso Ele perdoa-nos muito, por isso Ele perdoa-nos sempre. E Jesus, para deixar isso claro, conta essa história, conta essa parábola, aonde conta o exemplo de alguém que recebeu o perdão, mas não foi capaz de retribuir o perdão. Alguém que coloca-se diante do seu patrão, prostra-se diante dele, suplica a ele: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas esse patrão não aceita prazo. Esse patrão perdoa imediatamente, porque é um patrão cheio de compaixão. De quem Jesus está falando? Quem é esse patrão? É Deus. E quando nós nos colocamos diante de Deus, na mesma atitude desse empregado: dá-me um prazo e eu te pagarei. O prazo de Deus é curto. Ele diz: hoje estás perdoado. Eu te perdoo hoje,
perdoou toda a sua dívida, porque se encheu de compaixão, porque se encheu de amor. É assim a atitude de Deus para com cada um de nós, irmãos e irmãs. E por que Deus age assim conosco, com tanta compaixão, com tanta misericórdia, com tanta ternura? Porque Deus não se cansa de nós, porque Deus não impõe um limite para nos perdoar. A resposta é simples: para que também nós não nos cansemos, para que nós também não coloquemos limites no perdão dirigido ao outro. Então a lógica do Evangelho de hoje é essa: Deus perdoou todos os nossos pecados. Deus perdoa-nos sempre. E por isso, diante do perdão de Deus, somos chamados a nos perguntar: quem sou eu? Quem é você para não perdoar agora? É essa a lógica do Evangelho. Quem sou eu para não perdoar? Quem é você para não perdoar? Mas é interessante que Jesus diz: é assim que o meu Pai fará convosco se não perdoar de coração. Não é perdoar de qualquer jeito, não é apenas oferecer um perdão da boca para fora, como se dissesse: vou perdoar para me livrar desta pessoa, vou perdoar, mas que ela não passe na minha frente, que ela não se aproxime de mim. Esse perdão é apenas um perdão superficial, porque o verdadeiro perdão deve brotar do coração. Então, se queremos viver o Evangelho, se queremos ser salvos, temos que aprender a perdoar. Se queremos ter paz no nosso coração, teremos que perdoar, porque o perdão dado a partir do coração é um perdão que vai causar em nós, trazer a nós a paz interior. Para isso é preciso deixar muitas coisas. Perdoar de coração significa deixar para trás o orgulho, abandonar os ressentimentos, deixar para trás as raivas e tantos outros sentimentos que nos impedem de perdoar de coração. Porque quando nos enchemos de orgulho, quando permitimos que os ressentimentos encontrem sempre espaço dentro de nós, nunca nos tornaremos instrumentos do perdão. Nunca aprenderemos a perdoar como Jesus nos pede no Evangelho, de coração. Quando se perdoa de coração, pode até ser que ao nos aproximar daquela pessoa que nos ofendeu, daquela pessoa que nos feriu, pode até ser que as lembranças venham à tona. Pode até ser que nós lembremos dos mínimos detalhes, das palavras, quem sabe, pronunciadas contra nós. Mas se o perdão for dado de coração, mesmo lembrando de tudo isso, essa pessoa já não vai mais nos causar dor, porque o perdão foi oferecido com o coração. O coração já não mais doerá, não vai mais doer o coração. Tem a marca, porém já cicatrizada. A ferida já foi cicatrizada, já não há mais dor. Haverá lembranças, mas não há dor, porque aprendemos a perdoar de coração. Por isso somos chamados hoje, a exemplo do profeta Daniel na primeira leitura, a elevar a Deus também essa prece. Senhor, dai-nos a graça de perdoar de coração, porque queremos de todo o coração seguir-te, queremos de todo o coração temer-te, queremos de todo o coração buscar a tua face. Não nos deixes confundidos, mas trata-nos segundo a tua misericórdia e segundo a tua imensa clemência e compaixão, e assim lembraremos das tuas maravilhas. Uma das grandes maravilhas de Deus é quando nós sentimos o seu perdão em nós. Ele nos dará a maravilha da paz interior. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs,
iniciando hoje a festa de São José, ouvindo essa palavra que convida-nos a dar esse passo na nossa vida de fé, na nossa vida cristã, na nossa vida comunitária, na nossa vida de convivência de uns com os outros, que é o passo do perdão. Que essa palavra nos ajude a dar esse passo, pois assim já estaremos também no caminho que trilhou o justo e santo José. Foi também um homem de perdão, foi também um homem de misericórdia, foi também um homem de ternura, foi também um homem de compaixão. Que o Senhor nos ajude, que essa Eucaristia, o pão vivo que desceu do céu, a maravilha de Deus, a compaixão de Deus que nos toca quando tomamos esse alimento, nos ajude também a sermos instrumentos dessa mesma compaixão, dessa mesma misericórdia, dessa mesma arte de perdoar na vida uns dos outros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.